Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos iniciar o webinar, né, do como que a gente pode salvar um projeto que está em risco. Eu me chamo Emeline, eu faço parte aqui da equipe comercial da ferramenta Artia. A ideia aqui do webinar, né, é a gente dar algumas dicas para enriquecer aqui esse problema que alguns gerentes de projetos possuem. E eu vou fazer através de bastante passos, assim, né? Então, eu queria começar com essa pergunta do porquê que os projetos falham. Então, às vezes a gente tem muitos, né, muitos motivos, a lista é quase infinita. Às vezes o objetivo não está claro, a estimativa foi pobre, o custo dele foi mal orçado, né, até a mesma parte de escopo também. Então, tem inúmeros motivos pelo qual o projeto pode falhar. E qual que é a melhor maneira de evitar que o projeto falhe, né? A melhor maneira é a gente prevenir essas falhas. Então, quanto mais a gente se preparar ou souber, né, das falhas que podem vir a acontecer no projeto, o gerente de projeto ele vai estar mais preparado. Eu quis trazer aqui algumas razões, alguns motivos pelo qual o projeto falha. Então, eu quis trazer aqui tipo quatro, por exemplo, né? Quatro grandes razões, né? Às vezes, o gerente de projeto, ele acredita que ele pode sempre consertar as coisas. O gerente de projeto, ele é tipo um resolvedor de problemas por natureza. Então, ele pode ver, ele vê um problema, ele já quer resolver na hora, mas às vezes ele não reporta esse problema, porque ele acha que ele vai conseguir resolver antes desse problema ficar em grande escala, né? Gerar um grande problema. E ele às vezes posterga de comunicar, fazer uma comunicação para a equipe, para resolver isso de uma forma definitiva. O problema ele é gradual, né? Então, algumas das vezes o problema ele começa pequeno e vai dando pequenos deslizes, né? Então vai atrasa uma tarefa ali, atrasa ali, então pequenas coisinhas que você vai tendo ao longo do projeto, que no final acaba tendo um grande resultado significativo lá no final. Então a gente vai ignorando esses pequenos deslizes que estamos tendo ao longo da semana e ele vai gradativamente crescendo até ficar um problema significativo aí no meu projeto. Um terceiro motivo é que o gerente de projeto ele não está olhando a fundo o bastante o projeto. O que eu quero dizer com isso, né? Que o gerente de projeto ele tem que ter um conhecimento muito profundo do caminho crítico do projeto e cada dependência desse caminho crítico, porque cada tarefa que atrasar no meio do caminho pode comprometer o prazo final do projeto. Então, atrasou aquela tarefa. Às vezes, quando a gente atrasa a primeira tarefa lá do começo do caminho crítico, ela já não vai atrasar o projeto todo, né? É só um pequeno atraso. Mas se você. Que nem o problema é gradativo, né? Se você vai ignorando esses pequenos atrasos, no final você vai ter um grande atraso e um problema muito sério. Então, um dos motivos aí é o acompanhamento profundo aí da linha de base do projeto. Desculpa, do caminho crítico do projeto. A gente tem até um webinar aí gravado sobre o caminho crítico também. O quarto motivo, a quarta razão, é que às vezes o gerente de projeto ele também não monitora o projeto de perto bastante. O que eu quero dizer com isso, né? Que o projeto ele tem o prazo, o escopo, o custo e também ele tem que reportar isso para o cliente. O sentimento tem que passar o reporte para o cliente. Se alguma coisa nesses quatro itens aí, prazo, escopo e custo, falha ou se tem um deslize em algum desses quatro tópicos aí, então o projeto ele já pode ser considerado em risco. Então já é um ponto de atenção forte aí para o projeto, tá, pessoal? Então também é esses quatro motivos aí para a gente começar. Eu quis trazer essa frase também como uma reflexão, que o gerenciamento dos problemas é parte integrante do gerente de projetos e não um sinal de falha, né? O que eu quero dizer com isso? Que o projeto ele vai ter falhas, né? Ele vai ter falhas, mas nem por isso que o projeto já é falho, né? O gerente de projetos ele consegue lidar com essas falhas e fazer um gerenciamento, uma gestão das falhas, tá? A segunda frase como um gerente de projetos, né, a sua responsabilidade é identificar, encaminhar e resolver os problemas que surgiram durante a execução do projeto. Então, principal responsabilidade, principal
principal cargo de gerente de projetos, né? Identificar esses problemas, resolver e fazer com que isso diminua o impacto do projeto. Tá, pessoal? Então, queria deixar essas duas frases aí. Bom, o segundo passo aqui que eu queria comentar com vocês, né, é sobre a saúde do projeto, né? Então, o como eu falei no slide anterior, né, a gente tem vários projetos diferentes, cada projeto ele dá um resultado único no final, cada projeto ele tem ali suas características, mas eles possuem essas quatro coisas em comum, né? Que todo projeto tem prazo para ser cumprido, tem o escopo, ele tem custo, e eu quis colocar esse aqui, é o sentimento do cliente, né? Que eu tenho que reportar esse projeto para o meu cliente. Então, o que essas quatro coisas aí podem ajudar para eu ver se o projeto já está pegando fogo ou não, né? Como é que a gente entende isso? Em relação a prazo, o prazo, né? Ele é um dos mais difíceis aí da gente controlar. Ainda mais quando a pessoa ele tem vários projetos para gerenciar ao mesmo tempo. E existem várias razões para o projeto sair fora do prazo, né? Então, aqui pode entrar uma lista infinita de coisas que o projeto sai fora do prazo. Como, por exemplo, né? Eu fiz ali uma estimativa para o projeto que ele ia durar um tempo muito curto, no final eu estimei errado o meu projeto. Eu me comprometi também na parte de esforço, né? Estimei uma quantidade de horas que não é a real do projeto. Então, tudo isso vai acarretar lá no prazo, né? Mas quais são os problemas que a gente tem, né? Quando a gente tem um problema de prazo, quais são os alertas que aparecem? Quando o caminho crítico desse projeto, ele atrasa, opa, já é um indicador de um problema de prazo do meu projeto. Eu também devo atrasar esses atrasos, também devo analisar os atrasos que eu tenho nas tarefas, identificar o porquê que eu estou tendo esses atrasos, por que eu estou tendo essa recorrência de atrasos, né? Eu preciso analisar esses motivos. Então, eu tenho uma tarefa que atrasou, a outra que atrasou, a outra que atrasou, mas por que está atrasando? Eu tenho que ir na causa raiz para entender o motivo e resolver esse problema de atrasar o prazo do projeto. O segundo grande motivo é a parte do escopo, tá? Então, o escopo, ele é mais simples, né? Porque também é difícil de definir o escopo do projeto. O escopo ele pode ser revisto várias vezes durante o ciclo do projeto. Então, definir uma coisa depois de 6 meses o projeto mudou completamente. Acontece isso, né? Acho que com quase todos os projetos. E como que a gente identifica os problemas aqui de escopo, né? Bom, às vezes a gente vai adicionando tarefas gradativas, né, nesse escopo. Então, eu identifiquei que eu tinha que fazer uma casa, depois de tanto tempo acabou virando uma reforma. Ou quando a equipe começa a perder muito os prazos das tarefas, isso também pode ser um problema relacionado ao escopo. Por quê? Porque eu adicionei muita tarefa no meu projeto e a minha equipe não está conseguindo dar conta daquilo em decorrência dessas novas tarefas que entraram no projeto. Ou também quando o orçamento do projeto ele começa a ser muito revisto, né? Vai estourar o orçamento, vai estourar o orçamento. Isso também é um indicador de que eu tenho um problema com o escopo do projeto, né? Porque o escopo do projeto mudou ao longo do tempo. Então, esse é um dos problemas aí que a gente tem com a parte de escopo. O custo. Essa frase, né, se o projeto está dentro do custo, eu acho que é a frase que o gerente de projetos mais escuta ao longo da execução de um projeto. Está dentro do custo, né? Mas o que pode impactar que o projeto tenha essa variação no custo? Pode ser um estouro de horas, um estouro de estimativa, um mau gerenciamento, uma falha de escopo, mudança de recurso. Então, eu coloquei pessoas que eram menos experientes do que eu estava planejando no meio do projeto. E quais são os problemas que normalmente o gerente de projeto também tem em relação ao custo? Normalmente, os gerentes de projetos, eles analisam a performance do custo olhando para o passado, que é, por exemplo, né, o quanto eu deveria ter gasto até aqui, até esse momento do projeto, né? Quanto que eu gastei, quanto que eu deveria ter gasto. Mas o gerente de projetos, ele nunca olha para o futuro, tipo assim, o quanto falta para executar do projeto e quanto ainda resta de orçamento. Então, uma boa análise
do custo para tentar consertar essa parte do orçamento é fazendo a análise de modo inverso, né? Não inverso, mas um outro ponto de vista dessa parte do custo. Então, é mais fácil eu corrigir ali 10% do orçamento do que ainda falta, né? Do que chegar lá no final e falar, meu, gastei 50% a mais do que eu tinha planejado. Em relação aqui à parte do sentimento do cliente, né? Que é ali o envolvimento dos stakeholders, o que eu posso fazer em relação a isso? Bom, quando eu tenho o cliente feliz, ele sempre vai trazer um novo cliente e também, né, ele vai ficar feliz com aquela entrega, indicar, porque a propaganda boca a boca sempre foi a melhor. E o gerente de projeto, ele deve sempre alertar todos os stakeholders envolvidos sobre os problemas que está tendo. Só que a gente tem alguns problemas em relação ao sentimento do cliente, porque a gente não tem como medir se o cliente está feliz. O sentimento é uma coisa muito subjetiva, né? Como é que eu vou saber se essa entrega, às vezes o cliente fala ok, mas eu preciso ter uma certeza em relação ao sentimento dele. Então é legal sempre perguntar, né, para ver qual é o sentimento em relação a você, ou até mesmo o time, ou até mesmo a entrega do projeto. E também capturar os problemas potenciais antes de eles acontecerem. O que eu quero dizer com isso, né? Antes de você fazer aquela entrega para o cliente, e sempre perguntando, tá dentro, era isso mesmo que você queria, né? Tá dentro aí do esperado, né? Isso que eu vou. E você vai fazendo essa conversa com o cliente. A conversa sempre é o melhor aí para a parte do sentimento, né? Bom, agora a gente tem aqui a parte das algumas melhores práticas para reportar esse projeto. Então, como é que a gente faz aqui para fazer um report, né? Então, uma primeira dica é ser breve. Nunca fazer um report do projeto que tenha mais do que uma página. Se precisa ter um material adicional, sempre enviar ele como um anexo para as partes relevantes. E também sempre fazer esse report de forma frequente, né? Sempre semanalmente. Mas às vezes o projeto ele é extenso. Então o legal é fazer a cada duas semanas, né? Então, a cada 2 semanas a gente faz um report. Mas o ideal mesmo desse report é sempre para identificar um problema antes do prazo. E também focar nos principais problemas. A parte do status report não é para você ficar falando o que você precisa fazer ainda no projeto, o que foi feito, mas se você desviou de alguma coisa do plano, ou se você precisa fazer um passo corretivo para botar o projeto nos eixos de novo. Ser real, né? Isso é bem importante também, não maquiar nenhuma informação aí no status report, sempre o que você está colocando ali é como realmente está o projeto. E ser exato. Se o projeto, se esse status report tiver informações duvidosas, você vai perder a credibilidade com certeza. E agora, pessoal, um resumão assim, se o seu projeto estiver em apuros, né, o que vocês podem fazer, além de tudo isso que a gente já falou, né? Primeira coisa é a gente determinar aí qual é a causa raiz desse problema. Então, tentar identificar como que a gente vai resolver. Tem algumas maneiras de descobrir a causa raiz, por exemplo, fazendo entrevistas com um time, fazer análises cuidadosas também para atacar o problema. Então, é legal sempre dar uma olhada nesse sentido. O 2 é reafirmar os objetivos do projeto. O que eu quero dizer com isso, né? O projeto ele deve ter ali, deve ser claro, deve ser claramente definido, ter uma documentação, mas nem sempre é isso que acontece. Então, talvez o projeto ele precise de novas adaptações e entregas, né? Se o projeto estiver em apuros, o legal é rever isso com a equipe novamente, né? Ó, o objetivo é esse e aquele, né? Vamos o pessoal parar todo mundo para fazer uma análise geral. Também manter os clientes atualizados sobre as novas soluções de tudo que está acontecendo. Tem que motivar o time também, se o projeto estiver em apuros, porque a principal raiz aí de apuro do projeto pode ser tanto o time quanto o cliente. Então, o time é uma parte muito importante. Ajudar cada membro a entender ali o papel dele dentro do time, a importância dele do time. Muito importante também que o gerente de projetos ele seja positivo e engajado. Então, assim, você é o gerente de projetos, então você deve ser o exemplo, né? Você deve inspirar como proceder, né, nesses momentos. A equipe sempre vai olhar para o líder, de como ele reage em cada situação. E com isso,
vai tirar a base, né, do comportamento, de que ação tomar. Também, quando o projeto está em apuros, que você tem que dar um reset aí para o projeto, também é uma boa hora para você fazer uma atualização da equipe, né? Por exemplo, trocar alguns recursos, reorganizar a casa, né? Então, o recurso é a base do projeto. Então, tu pode também aproveitar para fazer alguma adaptação nesse sentido. E aí, aqui o passo 5, eu queria mostrar algumas dicas aí, algumas funções que a nossa ferramenta, que o Artia, pode oferecer para fazer algum desses controles em relação ao prazo, escopo, custo, a equipe, né? Então, eu já deixei a ferramenta aberta aqui para vocês, para a gente dar uma olhada de como que funciona. Então, por exemplo, né, aqui eu trabalho com clientes externos, eu vou pegar o meu cliente aqui que se chama JM e olhar todos os projetos que ele tem comigo neste momento. Então, eu tenho aqui a lista de projetos. Nessa lista de projetos, ó, eu tenho esses projetos, as datas que começam e terminam cada projeto, se o projeto está com risco de atrasar no prazo, então, quanto está completo do projeto e quanto deveria estar completo desse projeto. Posso fazer controles também do orçamento. Então, tem como a gente fazer o controle do orçamento, custo, fazer uma exportação para o Excel desse projeto, ou mesmo gerar um relatório em PDF aqui do projeto certinho. Então, a gente tem como configurar os indicadores que aparecem nessa tela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a coluna de margem do projeto, posso colocar um outro indicador que é se estourou a quantidade de horas do projeto, quem é o responsável por esse projeto também. Eu acho que o responsável já está aqui. Salvo e aplico, e os indicadores já começam a aparecer nessa tela. Então, está dentro da margem e esse aqui já estourou a quantidade de horas. Bom, se eu quiser ver o portfólio de projetos da minha empresa inteira, posso clicar aqui na minha área de clientes, ver todo o portfólio e ainda fazer filtros em relação ao portfólio. Quero pegar os projetos que estão com o responsável específico, com uma situação específica, com uma data em específico. Então, essa tela basicamente funciona como uma planilha em Excel, né? E aí você gera o seu relatório em PDF ou exporta para o Excel aqui da maneira que achar melhor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver, temos um projeto com início definido e não foram lançadas todas as datas das atividades. Notei que o sistema alterou automaticamente a data de término estimado para a data da última atividade programada, não respeitando assim o término estimado definido. Está correto? Oi, Aline, boa pergunta. Bom, só para explicar, para falar um pouco melhor a pergunta da Aline. A Aline lançou um projeto aqui na ferramenta e colocou uma data de término para esse projeto, e depois fez o lançamento do cronograma dela, né? E aí, claro que o cronograma tinha a última tarefa, que tinha uma data de término. E ela está falando aqui na pergunta que o Artia lançou a data de término da atividade para a data de término do projeto. E ela está perguntando se isso é normal, se isso está correto. Na verdade, Aline, o Artia ele tem essas duas opções, de você comparar as datas que estão no seu cronograma com a abertura do projeto. Ou seja, existe uma maneira de um cálculo que você faz na ferramenta, se você seta lá a parte do estimativa, o estimado, ele vai justamente colocar a data da primeira atividade do cronograma como se fosse a data de início do projeto e a data de término da última atividade como se fosse a data de término do projeto. E aí você escolhe, né? É bem normal, é bem comum que as pessoas combinem uma data para realmente começar o projeto e entregar para o cliente, e o cronograma ela possa fazer em datas diferentes dessas da abertura do projeto. É normal que nossos clientes tenham esse cenário, mas você escolhe, você tem uma opção aqui na ferramenta de cálculo aqui do Artia, em projetos cálculo, que se você flegar o estimado, ele vai comparar isso aí e vai substituir a capa do projeto conforme o seu cronograma. Então, eu sugiro que você selecione calcular projetos e não flegue esta opção do estimado, tá? Senão você vai realmente perder as informações da capa do projeto se não for as mesmas datas. Eu tenho aqui uma pergunta do Roberto sobre os planos da ferramenta. Bom, e como que faz para testar, né? Para testar a ferramenta é só entrar em artia.com e clicar no botão aqui do canto superior de teste gratuitamente. Quando você clica aqui, alguns dados serão solicitados, né, para preencher o seu cadastro.
A parte de planos você pode consultar nessa aba de planos aqui, ó. E os planos variam de acordo com as funcionalidades e a quantidade de usuários, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar sua pergunta aqui nesse chat. O atendimento é em tempo real, não é um robô, tá, pessoal, que está respondendo, é uma pessoa de verdade, então pode mandar a sua pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia sobre os relatórios gráficos que a ferramenta dá, além do da lista, né? Da lista de projetos. Nós temos alguns relatórios, sim, Patrícia, que você pode clicar num projeto aqui e vir na parte de home e resumo, que a ferramenta vai gerar vários gráficos em relação ao projeto. E a gente também tem uma outra função muito bacana, que ó, ele vai gerar vários gráficos, gráficos de horas estimadas, gastas, né, tarefas por situação. Também temos gráficos sobre a performance das pessoas que estão atuando no projeto. Então, se você clicar aqui em Home, desempenho da equipe, você pode pegar pessoa por pessoa que está trabalhando aí com você, ver a quantidade de tarefas que ela encerrou no mês e qual foi a assertividade dessas tarefas. Ou seja, qual é o percentual de entrega dentro da quantidade de horas, né, do esforço definido e dentro do prazo definido. No caso, essa pessoa aqui, ela entregou 64% dentro do prazo e 78% dentro da quantidade de horas. Se você quiser ir além, né, nós temos uma função que é um ranking, que é para gerar tipo uma competição entre os usuários. Então você pode colocar pontuações conforme a ação da pessoa. Então, se ela encerra a tarefa, ela ganha tantos pontos. Se ela usa um modelo de projeto, ganha ponto. Ela pode perder pontos também. Vamos ver, a Maria Carolina, ó, ela reabriu uma tarefa, então ela perdeu pontos. Ela apagou um projeto, então ela acabou perdendo pontos. E você vê, né, ao longo do mês, o Alexandre está em primeiro lugar com 20 pontos. Então é legal aqui, o pessoal não vai querer aparecer por último aqui na lista, né? É uma maneira bem legal de incentivar as pessoas a usarem a ferramenta. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? Na próxima quarta nós teremos outro webinar. Fiquem ligados aí pelo nosso site ou até mesmo pelos e-mails que a gente sempre dispara para todos os clientes. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.